perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Aí, agora sim. Bom, agora vamos lá, aqui, agora foi. Vamos lá. Raul Seixas. É isso aí, Raulzito. E vamos que vamos. Bom, gente, hoje um prazer, uma honra receber a Dione Soares. Ela veio aqui de novo de uma questão de um conhecimento que nós temos com um amigo em comum, o Gilberto Charada, grande Charada. Gilberto Charada, do Centro Cultural lá, Charada. E tivemos o prazer de conhecê-la, ela fez uma apresentação lá do aniversário dele de 30 e poucos anos, né, da locadora, né? E na conversa, na hora de você, ela, olha, nós temos um canal, temos o seu talento, tudo mais tal, e ela topou, né, a nos ajudar aqui a trazer esse conteúdo. E hoje bem rico mesmo, tanto que nós vamos fazer uma coisa diferente, né? Como a gente fez com a Soraya, que também é cantora, intérprete e tal. Hoje eu e o Flávio vamos participar, mas eu faço uma primeira parte, o Flávio vai a segunda, e na terceira nós fazemos um bate-papo aqui em conjunto, aproveitando aqui a presença ilustre aqui da Dione, certo? Então, nosso olhar. Pessoal, voltando aqui, depois da nossa maravilhosa vinheta, é o seguinte, Dione, a gente faz sempre uma conversa bem tranquila, principalmente na primeira vez, e sempre a gente registra que essa é a primeira conversa de, se Deus quiser, muitas. Opa, tá? com Okay? certeza. Então, te agradecer mais uma vez. E eu queria que você fizesse, como eu costumo brincar da minha parte, né, de falar um currículo falado seu, assim, né, de falar um currículo falado é complicado, vamos lá, para você falar sobre você e tudo mais. E a gente vai dividir aqui, pessoal, então, em 3 partes, como eu falei antes da vinheta. Você, a cantora, a intérprete, tá? E como que é essa vida que você está tocando nesse ponto. Depois a parte da terapia, das terapias, e depois a parte do cinema. Tá? Então, esse primeiro bloco é você, cantora. Mas dá o seu geral, assim, e depois a gente entra em cada detalhe aí. Bom, primeiramente quero agradecer o convite de vocês, né? Para mim é sempre uma honra poder estar partilhando, estar podendo levar a arte, a música para as pessoas, né? Então agradeço o convite de vocês, primeiramente, né? Falando um pouquinho agora da minha história, ela caminhou por diversos lugares, assim, foi para diversas direções, né? Mas começando primeiro falando da música, né? Como que foi, assim, o meu contato. É interessante, na verdade, porque primeiramente eu queria fazer cinema, né? E aí já não linkando com o final, mas porque tudo começou quando eu quis fazer cinema, né? Tava ali na adolescência, explorando as vontades e tal, e assim, me fisgava muito cinema, filme. E eu falei, não, é isso que eu quero fazer para mim. Então eu já estava decidida, comecei a ler livro de roteiro, de direção, comecei a aprofundar essa parte, mas sempre já com interesse ali musical, né? Eu não tenho, assim, um músico na família que me inspirou. Hoje eu tenho a minha irmã gêmea, que também toca, mas nós não tivemos uma referência, né? A nossa referência nesse sentido foi o meu pai, porque ele era um cara que ouvia muita música, né? Ouvia demais, assim, então todo dia era alguma coisa diferente, bem eclético, assim, tinha dia que era forró, tinha dia que era pop, daqui a pouco uma música erudita, mas o foco dele sempre era mais o sertanejo ali, ele gostava muito de ABBA. Então eu cresci ouvindo muita música, então acho que isso também me instigava, porque ele era aquele cara que parava para ouvir, não ficava lavando louça ouvindo, mexendo no carro, não, ele colocava lá o CD, às vezes nem DVD, CD mesmo, e ficava ali do lado do falante ouvindo, sabe? Então essa cena me marcava muito, eu falava, nossa, ele parando ali para ouvir, ele tinha um ouvido muito, muito bom, né? E nesse meu tempo eu fiquei com vontade de aprender algum instrumento, que foi o primeiro deles foi o violão, né? Então quando eu decidi fazer cinema eu já tocava um pouco, assim, já tinha algumas coisas, já tinha um conhecimento, nada além, né? Mas aí eu, já por gostar de música, eu comecei muito no rock, um gosto pessoal meu muito dentro ali do rock, e aí eu fui no primeiro festival que teve aqui em São Paulo, do Lollapalooza, primeiro festival. E ali eu virei uma chavinha, ali eu falei, cara,
a presença ali dos artistas, a força que um festival desse tem, né? O show que me marcou muito foram dois, né? A Joan Jett, que acho que o único show que ela fez aqui no Brasil, inclusive, foi aquele. E do Foo Fighters, né? Duas bandas que eu olhei aquilo ao vivo, né? Sim, sim. Falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Ali foi uma virada de chave, ali eu mudei, falei, não estou abandonando o cinema, né? Mas vou abortar a missão por enquanto. E aí eu caí de cabeça mesmo. Aí eu fui aprendendo, assim, por conta um tempo, mas depois eu fui mesmo me aprofundar legal no Conservatório Beethoven, onde eu estudei lá 4 anos e foi o início, né? O início musical. Então, muitos anos, na verdade, assim, no violão, no instrumento, na guitarra também, né? Que foi um instrumento que por muito tempo também eu toco até hoje. Mas eu fiquei muito nessa parte de tocar, nem tanto de cantar. O canto veio depois, meio sob pressão, inclusive. Mas o seu tocar, eu acho muito legal, tal. O seu tocar, então, ele é de estudo mesmo? Não é? Interessante, porque é mais difícil, né? Porque a pessoa nasce com o dom, ela sai fazendo um monte de coisa, já vi gente fazer cavaquinho, coisa que eu não acredito. Como é que pode isso? Não dá pra explicar. O dom não dá pra explicar. Mas eu tentei. A escala musical, não sabia nem, não decorava nem a escala musical. Mas, virou uma incógnita isso aqui, né? Mas aí você virou natural depois de muito treino, é isso? Eu assim, sempre tive não sei se é por esse convívio com meu pai, né? Mas eu sempre tive essa musicalidade que eu falo, né? Porque eu também dou aula de música e eu falo para os meus alunos que tem pessoas que têm já uma musicalidade, parece que ela vem com isso, o dom, enfim, cada um nível, né? Cada pessoa tem um nível ali, mas aí você vai aprofundando. Então, sim, quando eu decidi que eu queria fazer isso, queria montar minhas bandas, assim, rolar com os meus projetos, aí eu fui atrás, eu falei, eu preciso de algo mais... Foi natural eu querer, sabe, assim, estudar. Por que eu tô te falando isso? Porque o canal, ele tem alguns viés, assim, interessantes, né? Um deles é do conteúdo didático mesmo. Fala assim, olha, essa pessoa ensina tal coisa. Estamos mais uma vez com mais uma professora no canal. Isso é ótimo, tá, gente? O professor é a coisa mais séria que tem. Nós estamos aqui no Parque Vila Lobos, nós estamos falando de um cara erudito, você falou de edição, né? Estamos aqui no Parque Vila Lobos, nos banquinhos tortos do Parque Vila Lobos. Ô, Parque Vila Lobos, né? Alô, Parque Vila Lobos, olha os banquinhos das mesinhas tortas aqui, vamos que vamos. Vamos lá. Brincadeiras à parte, a gente tem esse viés da questão social, né? De ajudas e tudo mais, tal, de ONGs e tudo mais, tal, e temos nossa questão muito firme no canal. E a questão do conteúdo, não o conteúdo pelo conteúdo. Sim. É muito agradável você conversar e tocar música, mas quando você fala ainda uma coisa dessa que de ensino, é legal. Como você aprendeu, você tem alguma coisa que você fala com a professora, não seria bem dica, mas tipo assim, olha, Jefferson, para aprender tem que fazer tal coisa, tem que ser assim, é um treinamento tal de tantas horas por dia. Tem uma coisa assim, mais ou menos, metódica ou não? Não, eu acho que assim, eu vejo que para o instrumento, eu diria até para outras coisas, mas focando, né, é a constância. Realmente a constância, ela faz diferença, porque a pessoa pode ter o dom, ela pode ter a musicalidade, mas se ela não tiver o interesse em desenvolver isso, vai ser uma coisa ali, vai ficar ali. Né? Eu diria que um dom até que não foi explorado, né? Então, a gente vê isso em vários lugares, não só na música. A gente vê quantos jogadores, né, de futebol que são talentosíssimos, mas eles param fundamento. Ali. Param ali, né? Eles não conseguem, depois de 2 anos, não evolui. Ficou mais o mesmo. Então, acho que para tudo que a gente faz, né, precisa dessa constância. Aí eu tenho uma visão também que a gente não pode ficar muito rígido, né? Eu estudei em conservatório, tenho às vezes uma conduta meio rígida, mas você tem que achar dentro do seu dia a dia, que hoje a gente sabe que é uma loucura, né? O nosso dia a dia, muitas demandas, né? Sim. Até distrações, enfim. Achar uma constância, o que funciona para você. Eu pego um dia sim, dia não e funciona, beleza. Eu pego todo dia 5 minutinhos, a gente vai achando um caminho ali para fazer funcionar, né? E aí, claro que o professor, ele vai, nesse sentido, te orientando. Eu, quando fui fazer a aula, tinha muitos problemas para corrigir, sabe? Então, eu acho que a palavra-chave, assim, é a constância. Você achar uma constância naquilo. E antes que eu esqueça, já aproveitando até no começo aqui do vídeo, a pessoa hoje para te procurar para ter aula com você. Você está fazendo isso no teu dia a dia. Como que é? Telefone, já fica para ficar aqui, depois eu reforço na edição. Pode ser pelo telefone, né, pelo WhatsApp, que é 11 95890 4079. Lá você pode me achar pelo WhatsApp, enfim. E também o que mais tem na procura é a internet, não tem jeito, né? Instagram, que é o Instagram, por exemplo. Ele tá assim, terapia e música, tudo junto, né, sem acento, enfim.
letra minúscula e underline no fim. Então, terapia e música underline. Tá, os dois caminhos mais diretos. O WhatsApp e esse esses Instagram. dois, com certeza. Perfeito, já fica aqui, joga no começo e tal. Legal. Então, seguindo essa sequência, gente, é outra coisa que eu sempre falo aqui, né? Você vê que é uma coisa que eu faço improvisado, mas que o próprio convidado me dá insumo para conversar. Legal. Isso é muito legal. O seu dia a dia como cantora. Então você é professora, como é que você equilibra isso aí? E cantora, qual é a sua atuação agora como cantora? Então, aí, falando do canto, né? Como eu estava falando, eu fiquei muitos anos no instrumento, desenvolvendo as técnicas, tirando repertório, tocando para os outros, né? Mas foi natural nesse meio tempo, até pela minha voz, né? Eu fiz curso de rádio também. A galera falava assim, canta, faz locução, aquelas coisas, né? Pela minha voz, assim. E aí o canto ele começou a vir naturalmente, né? Mas com uma certa resistência minha. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, então o instrumento ele te cobre, né? Sim, você fica ali, né? Aí quando eu comecei o canto, seja para fazer um backing vocal, eu comecei assim, né? Com backing vocal. Então, assim, o canto hoje, ele tá se tornando mais rotineiro, não era tanto, sabe? De uns 2 anos pra cá, pós-pandemia, vamos dizer assim. É que eu peguei firme e falei, não, quero tocar os meus projetos, quero fazer mais as minhas coisas, foi quando as terapias começaram a surgir. Então, agora, assim, administrar isso no dia a dia, né? A gente, às vezes, fica tanto na aula que tem dia que a gente não pega as nossas coisas, né? Falar o aluno, e aí você fala, e agora? E o meu, né? Entendi. Então, o dia a dia é isso, é de tentar fazer o encaixe. Tem as coisas para os alunos, as aulas, né? Que demandam bastante tempo, mas também é achar um tempo ali para continuar com o repertório, né? Montar ele no dia a dia, né? Precisa desse treino, né? Não pode... Senão tudo que você conquista, você vai... Não é que você perde, né? Mas atrofia. Né? Você vai atrofiando ali, né? Mas você hoje participa de uma banda, alguma coisa assim? Sim, eu tenho assim, eu faço freelance, né? Então ainda tem artistas que me contratam, geralmente é pra tocar, né? O backing vocal vem de brinde. Tá bom. Mas assim, eu tô com esse projeto de fazer os meus repertórios, eu tô fazendo eventos particulares, geralmente mais voz e violão, menos que o contratante queira uma banda, aí eu levo a banda, enfim. Mas o que eu tô pegando firme mesmo de uns tempos pra cá é esse meu duo com a minha irmã, né? Depois eu posso falar mais um pouco, né? Sim, mas claro. É o Despertare, que é uma pegada mais espiritualista mesmo, mais assim, terapêutico, né? Então esse o Despertare tá no Instagram também? Também tá no Instagram. Despertare, então. E aí só te cortando, mas importante. O primeiro número que você deu com o Instagram é para você professora, para te contratar para você fazer o teu show. É tudo ali por enquanto. Tudo, tá lá. É o mesmo Tá Instagram, as terapias eu fiz um bem bolado ali por enquanto para poder administrar melhor, né? No dia a dia é o mesmo, por enquanto, o mesmo Instagram. Agora o Despertare, ele tem um Instagram próprio, né? Que é Despertare, né? Despertar com E no fim, despertare.music. Ok. Não é música, né? Music. Despertare.music. Perfeito. Legal. Fica as duas informações aí. E qualquer outra que você queira dar, tá? Eu não tá na pergunta, mas eu quero mais uma essa aí e tal. Então, Johnny, você tem essas duas... o seu Johnny, foi por conta da Johnny Walker? Foi, legal, você perguntou. Eu falei, tem gente que não sabe, né? Mas foi exatamente. Você vê, o meu pai, como eu comentei, ele, assim, muito ligado em música, de ouvir muito, assim, né? E ele adorava, né? Ele já não está mais entre nós, mas ele adorava anos 80, né? Entendi. Então, Diana Ross, Johnny Warwick, Aretha Franklin, a própria Madonna. Ele é sensacional, cara. Nossa, aí ele quis homenagear, assim, o que ele facilitou pra mim é que ele tirou um N, né? O dela é Johnny Warwick com 2 N's. E aí ele tirou um só pra facilitar. Veio muito pro Brasil, hein? Veio muito pro Brasil. Ela adora aqui. Se eu não me engano, ou se ela não tá morando aqui, ela tem uma casa no Rio. Ela adora o Rio adora o Brasil. É verdade. Foda-se, tem uns pedacinhos de coisa que eu vejo dela, aquela que ela canta com o Elton John e tal. Não, ela é maravilhosa. Eu falo que meu pai profetizou, né? Porque ele colocou pra homenagear e no fim eu segui essa carreira. Ela é tão boa que puxou você também, Ju. Ele profetizou, falou, você vai trabalhar com isso, né? Sim, engraçado, né? Engraçado que eu guardei rapidamente o seu nome, né? Soares. Né? O Soares tem um amigo meu muito querido com esse sobrenome. E só que toda vez que eu mentalmente vou falar com você, gravar uma coisa, eu lembro o nome dela. Olha, é isso mesmo, que legal que você ligou, porque é isso mesmo, foi pra homenagear. Então a gente fez essas questões do contato. E aí você, né, tanto nos eventos em casa, por exemplo, eu vou fazer um aniversário, aí eu quero contratar você, sua irmã, só você e tal, você vai, faz um pacote comigo ali de músicas, eu escolho com você. Tal. Isso pode ser pro aniversário, pro casamento?
que quiser, né? Tá. Até, tem gente que até brinca pra velório, né? Enfim, o que vier, que precisar. E em bares aí já é... Você também faz sozinho em bares ou é a banda? Tipo assim, como é que você faz essa... É a mesma coisa, ou seja, você pode fazer com a banda, que você já foi, já sublocada, vamos chamar assim. Sim. Ou então... Sublocada, que palavra que eu vou chamar, mas enfim, você já foi ali agregada ao grupo, como você também pode chegar sozinha lá e... Sim, vai muito do que o contratante quer. Né? Qual região que você faz mais? Você falou que fez em Guarulhos, né? Nós somos, eu e o Fábio de Guarulhos, você é de qual região? Eu atualmente estou morando em Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. Mas, assim, já toquei em tudo que é lugar, né? Já, interior, então onde precisar, né? A gente faz bem bolado ali, um combinado, né? Pra dar certo, mas onde precisar a gente vai, essa é a verdade. E aí, como eu falei, depende do contratante, né? Se o contratante quer só violão e voz, ou se ele quer uma percussão, uma banda, né? Vai muito assim, a gente vai tentando... o músico, né? A gente tem o artista, mas a gente tem que lembrar que, acima de tudo, nós somos também, né, prestadores de serviço, né? Então a gente tem que ter saber negociar, né? A gente não deixa de ser empreendedor, né? Também. É uma coisa que às vezes quando a gente cai de cabeça nisso aqui, na arte, né? A gente tira um monte de música, treina, né? Trabalha a voz e aí, putz, e agora tá faltando essa parte do music business, enfim, de você saber negociar, né? Então às vezes é uma coisa que que eu vejo, assim, muito em defasagem, não só da parte artística, né, da classe artística, mas também de quem quer nos contratar, né? Sim. Já tem CNPJ, esse tipo de coisa? Você faz? Tem um MEI, sim. Legal. Pra poder fazer eventos assim. Porque às vezes é uma empresa que contrata, né? Ou às vezes, dependendo do edital, né, eles pedem. Sim, perfeito. E aí, para ir caminhando já para nossa reta aqui dessa primeira parte, é uma coisa que me interessa muito. Como é que fica a questão hoje? Eu fiz essa pergunta para a Soraya também, a Soraya Maia, que nos concedeu também a honra de entrevistá-la. Como é que fica essa situação para você, autoral, que você falou, ou sozinha com a sua irmã, de gravação? Você tem já um repertório teu que vocês querem já gravar? Isso, como eu sou do tempo da LP, tá? O LP tá voltando agora, mas eu sou do tempo das coisas físicas, né? Hoje tem essa coisa aí digital e tal, virtual. Onde que vai ser isso aí? Você está pensando qual é o teu planejamento futuro? Né? E qual a sua meta em relação de gravar 1, 2, 10 músicas, enfim? Sim. Assim, eu tenho já um um EP, né? Que é menos músicas, né? Eu já tenho um EP lançado de 2022, né? Chamado Relaxing Sounds, que são músicas. Ali foi o início para mim, assim, uma virada de chave. Foi quando eu comecei a estudar música mesmo com viés mais terapêutico, né? Que era um projeto, essas músicas nem seriam minhas, né? Eu compus elas para um outro projeto, né? Para qual eu estava prestando serviço, mas o projeto não foi para frente. Aí eu deixei elas engavetadas, porque eu gosto muito de compor. Nesse meio tempo de tocar, me incomodava só interpretar, só fazer a música dos outros. É muito pessoal isso também, não é todo mundo que compõe, né? E aí eu comecei a compor, eu tenho várias coisas, algumas ainda só inícios ali, né? Mas essas não, eu terminei, eu também eu produzo, né? Então eu gravo, eu mixo, eu masterizo, faço tudo. E aí eu olhei, elas estavam todas prontas e falei, não vai ficar parada não, né? Aí eu lancei em 2022 esse EP, vocês encontram em qualquer plataforma de streaming, tá lá plataformas digitais, né, de música. Então ela tem 5 canções não, são 5 músicas instrumentais, né? Não tem letra, são músicas mesmo assim para relaxamento, a pessoa ouvir ali, desestressar. Os feedbacks são muito legais, né, das pessoas, né? A minha ideia é continuar com esse projeto, né? Agora com a minha irmã a gente tem sim já algumas canções, né? Agora sim com letras, que a gente quer gravar, a gente está esse segundo semestre agora de 2025 já organizando com estúdios para gravação. Então eu acredito aí que nos próximos meses a gente vai ter algum lançamento, pelo menos de um single, né? Tá. Então já tá saindo. Fala, eu não consegui entender, gente, eu juro. Algumas coisas que a cabeça funciona ainda bem, mas 56 para 57 começa. Desculpa quem tem e acha diferente, mas enfim, para mim tá sendo assim. Aí você, como é que eu compro isso? Como é que é o Spotify, por exemplo, que agora que eu coloquei por causa da Soraya, porque eu tinha tirado, eu falei, tá, agora que eu tô entendendo um pouco, agora, hein, você tem ideia, eu não tenho vergonha de falar isso, agora que eu tô entendendo o Spotify. Como é que funciona ali? Se eu entrar no Spotify e colocar o teu nome, vai aparecer essas suas músicas instrumentais. Sim. Você digitar lá Johnny Soares, como tem muitos artistas, né, às vezes não vai aparecer de primeira, né? Até pelo alcance, enfim. Então, se você digitar Johnny Soares Relaxing Sounds, depois eu posso te mandar até o link. Perfeito. Você acha ali. Se você encontra Spotify, Deezer, iTunes, onde você... E aí, para eu ouvir,
eu vou ter que pagar essa parte aí. Você não precisa. Se você não tem algum plano, às vezes vai aparecer algum anúncio antes. Tá. Que hoje em dia é assim, né? Tem um anúncio lá, você pula ele, escuta um pouquinho e aí consegue ouvir. Eu não tenho ainda a mídia física, né? Que é uma coisa também que a gente, até com a minha irmã, a gente tá querendo produzir, porque às vezes você vai num evento, é legal, né? Às vezes tem sempre alguém que quer. Sim, eu aprendi isso até com o Charada, né? E com os amigos deles, sim, assim, eu entrando, né? Existe o mercado ainda ali. Existe o mercado. Sim, trabalhando com cinema independente, eu percebi, eu falei, cara, não é um mercado pequeno, não, é próspero. Eu vejo que realmente, assim, as pessoas vão atrás, né? Sim. Então, isso me virou a chavinha também. Eu falei, cara, eu preciso investir nisso também. Johnny, só falando investir, só pra você ter ideia, melhorando um pouquinho, se Deus quiser, agora, talvez não esse ano, agora, ano que vem, eu vou colocar de novo em casa uma vitrola, um toca-disco. Uma vitrola, né? Porque é opinião minha, cada um tem, eu gosto de ouvir, eu tenho disco pra separar até hoje. E aí, obviamente, se tiver algum lugar que vai vender esse disco, eu vou comprar, porque eu tenho um aparelho pra tocar. É verdade. Você vê, eles vivem fazendo as feiras de mídia física, né? E sim, superlota. Sim. É muito incrível. Então, se você tem um produto, vamos dizer dessa forma, né? Uma música, por que não, né? Levar nesses lugares, né? As pessoas vão se interessar, vão lá e falar, olha, ela tem ali né, as músicas dela. Eu sempre falo, tem uma frase, né, que fala que assim, o artista que não é visto, ele não é lembrado. Sim. Então, às vezes, a pessoa não é de consumir música pelo celular. Então, como que você vai atingir essa pessoa, né? Através do CD, enfim. Porque eu acho que é uma coisa lúdica também. Você coloca ali, você move essa movimentação na sua casa, você vai fazer um churrasquinho, fazer um negócio, você vai lá e coloca lá no aparelho, bota lá um negócio pra tocar, tem aquele suco, o som é diferente, né? Porque ele não é pasteurizado. Eu não sou entendedor, mas dá uma diferença, né? E aquilo toca de forma diferente em casa. Pra mim preenche uma coisa diferente, legal. Eu gosto muito. Então isso aí é bom ter a busca desse mercado também, né? Não, e é interessante porque isso que eu falei do meu pai, né? Porque quando a gente escuta pelo celular, a gente tem a relação com a música de um jeito. A gente às vezes nem sabe quem é o compositor, não sabe quem é o cara que tocou o violão. Agora você pega o encarte do CD, do LP, tá tudo ali. A pessoa pega, ela dá uma olhada sempre. Um ouvinte mais ativo, que a gente fala. Sim. Meu pai é esse exemplo, de colocar lá, ele ficava com a capinha de CD na mão, ouvindo. Igualzinho, eu gosto desse seu pai. É muito incrível. Então hoje a gente tá mudando um pouco a relação, tá um pouco mais rasa, né? Então, é interessante tentar equilibrar. Eu acho que pro bem e pro mal as coisas são cíclicas, porque chega uma hora que você fala assim, não, aqui já tá bom. Vamos voltar um pouquinho, né? Não precisa, aqui tá esquisito. Aí você volta um pouquinho, sim, e esse voltar é ótimo. Bom, Johnny, então, a gente terminando essa primeira parte aqui, tem muito assunto ainda aí, queria que você fizesse aquela palhinha que a gente combinou. Bora. Culminar essa parte da cantora. Vamos sim. Johnny, cantora. Geralmente mesmo, assim... tirando a parte do viés terapêutico, né, eu procuro dar muito valor para as letras. A gente tem que sempre, né, eu sempre falo isso até para os meus alunos, preste atenção naquilo que a gente está ouvindo. Boa. Porque a gente não percebe... eu passaria até... Concordou. A gente não percebe, às vezes a gente está numa bad, às vezes a gente está para baixo, porque aquela letra, isso influencia diretamente, né, o nosso dia a dia, né, então eu procuro... nos meus repertórios também trazer letras, né, que tentem passar uma mensagem boa, né, não só ficar naquele otimismo, gratiluz que a gente fala, né, sim, mas uma mensagem boa, que a pessoa fale, nossa, isso aqui me fez bem, né, não me deixou para baixo, porque a gente sofre muita influência do que a gente escuta, né. Com certeza, concordo. Então eu sempre tento buscar uma mensagem de esperança. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh.
ficamos esperando. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Exatamente. Bom. Gosto muito. Gente, então, até daqui a pouco. Nosso olhar. Obrigado, querido. Boa, obrigada a você, valeu. Bom. Então, Johnny, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da música e da terapia. Como é que isso se desenvolveu na sua vida? Como é que você iniciou esse processo? Como que foi, né? É interessante porque foi justamente tocando com o passar dos anos, fazendo muito show, fazendo muito evento. Eu fazia aquilo, apesar de ser uma coisa que me faz bem, né? O artista precisa da arte, né? Mas faltava alguma coisa. Eu sentia, às vezes, um vazio, um desencaixe, né? Primeiro, o ouvido mais atento com as coisas que eu tocava, com a mensagem que eu levava para as pessoas, os lugares que eu estava, que tipo de mensagem que eu levava, né? O artista, ele precisa, o músico, né? Precisa ter isso muito... ficar atento com isso, na minha opinião. Mas isso, para mim, pesou demais. Então, naturalmente, foi muito natural, assim, eu começar a sentir esses incômodos de... Tinha já lugar que eu não estava ressoando bem, onde eu ia tocar, com quem, enfim. E eu comecei a explorar um outro jeito da gente se relacionar com a música, né, com o som, né? Nesse meu tempo eu fiz curso de trilha sonora, que depois eu vou falar, né, de sonoplastia, enfim. Mas aí chegou num momento que, até por questões pessoais minhas, né, eu já meditava na época há alguns anos, enfim, então eu comecei a ter uma outra visão, né, sobre as coisas que eu fazia. A gente começa a mudar um pouco, fala, peraí, isso aqui tá dando certo, aquilo não tá. E foi muito instintivo eu começar, primeiro, né, eu mesma, né, ouvir músicas assim, né, até para meditar, colocar frequência. Eu tenho alguns amigos que trabalham com isso, né, então eu tive uma fase meio difícil na vida, que eu comecei a meditar, e aí um amigo meu sugeriu umas músicas dele, né, o Leandro Guzmán, um grande parceiro aí. Ele tem um CD, né, chamado Tons em Cores. E aí eu tenho, né, o CD físico que a gente estava falando, esse daí eu tenho. E aí eu colocava lá e eu falava, isso aqui é muito legal. E aí eu comecei, foi assim, sabe, primeiro ouvindo pra mim, e aí foi natural, eu comecei a compor algumas coisas nessa pegada, no violão, ou já no computador ali, né, com os programas. E foi quando justamente o primeiro EP surgiu, né, o Relaxing Sounds, com essas músicas já com esse viés terapêutico, né. Mas eu não parei por aí, né? Eu comecei a fazer outros cursos, né? E aí foi abrir a porteira, que a gente fala, né? Aí eu comecei... A música tem uma vibração que ela consegue modificar o seu corpo, né? Alguns estudos dizem que o nosso corpo, ele é feito, uns 70%, 75% de água. E a água, ela, se você... Tem até algumas pesquisas, eu não vou me lembrar o nome do cara, mas dependendo do que você fala para a água, ela... reage de um jeito, não precisa nem falar, eu né? Vi uma que era o arroz. O arroz, né? O arroz, ele colocou 3 potes de arroz e ele falava palavras boas para esse primeiro pote, para o segundo ele falava palavras ruins e o terceiro ele era indiferente. E tinha uma modificação muito grande. Olha que legal, você vê? Nessa questão. Não é nem só... falei até da água também via a mudança da questão da estrutura como dela. que interfere, né? Então... A gente, a todo momento, né, ainda mais nessa era audiovisual que a gente está vivendo, de consumir muito som, muita imagem, mas falando do som primeiramente, né, a gente não percebe, às vezes até inconsciente, você está num lugar, uma música de fundo, ela tá te influenciando, mesmo que você não perceba diretamente, né. E aí, nisso eu fiz o curso, né, no Instituto Frequências de Cura, né, que também são os irmãos Sorge, 2 irmãos gêmeos também. Conheci eles através do Leandro Guzmán também, enfim, então a vida vai levando, né, você vai atraindo as coisas. E aí nesse curso eu tive um boom mesmo, assim, sabe, eu percebi que eu tinha também essa missão, vamos dizer assim,
de levar a música não só como entretenimento, né, mas também com esse viés terapêutico, né. Então nesse curso eu tive contato com as frequências do Instituto. Hoje eu trabalho com a mesa quântica que usa essas frequências, né, para tratar as pessoas. Aí depois eu fui estudar Reiki também, o próprio Sound Healing, que aí não é frequência, você usar o próprio instrumento, né? Tudo bem que é frequência também, mas você usar o instrumento, assim, pessoalmente, a pessoa deita ali, você utiliza dos instrumentos com algumas técnicas, né? Para atingir a parte cerebral, a parte muscular, enfim, a parte física, né, também da pessoa. Então é bem interessante como a pessoa vem para a sessão de Sound Healing e como ela sai. É sempre, a pessoa fala, nossa, tem gente que até fala assim, tô estranha, né? Mas é que ela tá relaxada, a gente às vezes tá tão pilhado, né? Até com a questão, a criança ela fica 9 meses ouvindo o batimento do coração da mãe, né? É verdade. E muitas vezes aquela criança, depois que nasce, quando você coloca ali perto da mãe, o batimento cardíaco da mãe acalma a criança, né? É verdade. E o próprio estado da mãe, né, influencia diretamente, né, a criança, né? Tudo que ela ouve, tudo que ela vibra, né? A gente, assim, tudo é energia, tudo é vibração, né? Então a gente tá 100% do tempo, tudo que a gente fala, que a gente escuta, né? Então eu acabei indo por esse caminho, né, dessa parte terapêutica, e nesse meio tempo comecei a escrever também canções, agora não só a parte instrumental, né? Mas letras também, que com esse viés que eu falei de levar mensagens boas. E o som das palavras também, ela tem uma influência, né? Sim, a gente tem, né, aquele famoso, inclusive eu musiquei ele, né, eu te amo, sou grato, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão, né, o Ho'oponopono, né, que é uma técnica havaiana. Se você ficar falando isso e falando aquilo vai interferindo no seu estado mesmo de espírito, assim, né, então a gente é influenciado 100% do tempo. E aí foi quando eu comecei a escrever algumas coisas, procurei algumas pessoas para fazer parceria, né? Algumas não deram muito certo, começou e foi e tal, projetos começaram, terminaram, e aí nisso eu acabei tendo esse momento com a minha irmã, né? De criar esse duo que a gente tem hoje, né? A gente já tocou várias coisas juntas, a gente também teve outros projetos de MPB até e tudo mais. Mas aí a gente, como também ela tem esse viés espiritualista no dia a dia dela, né? Ela veio de terreiro, não querendo linkar a religião, né? A religião, acho que ela é um caminho para algumas pessoas, né? Se conectar mais com elas mesmas, né? Porque religião vem de religare, né? Que é a gente se encontrar com nós mesmos, né? Cada um encontra um caminho. Então a gente vai além disso, a espiritualidade aberta mesmo, né? Essa nossa conexão com tudo ao nosso redor, com a gente, né? Primeiramente a gente se auto-observar, né? Que essa é a nossa intenção com as letras, é fazer as pessoas refletirem, elas olharem para elas, como que eu tô, como eu tô me relacionando comigo mesmo, com o mundo, né? Que a gente sabe, isso aqui tá também diretamente, a gente influencia o mundo e o mundo influencia a gente, né? Então tem que ser uma relação saudável. Tem que ser uma troca boa, né? Tem que ser uma troca boa. Por exemplo, o violão ele é feito de madeira e tem muitas dessas madeiras já, assim, à beira da extinção. Então, talvez daqui uns anos a gente nem tenha mais um violão. Já tem até alguns, né, sendo feito de carbono, de fibra de carbono, né, para substituir a madeira. Então a gente tem que pensar de uma forma equilibrada, né? Então foi natural, assim, primeiro comigo, né, tratando os meus problemas, né, as minhas questões, e aí eu fui expandindo isso para fora, né, para as outras pessoas também. E foi quando a gente fez o duo, né, esse meu duo com a minha irmã, ele é do ano passado, né, 2024, o duo Despertare. Então a gente está compondo canções, também fazendo releituras de outros artistas, porque a gente tem o que a grande mídia vende, né, na indústria musical, que vamos lembrar que também isso aqui a música é um produto, né? Então tem a parte daqueles que quer vender somente, né? Só pensa no dinheiro. Acho que é sempre importante esse equilíbrio, né? Mas tem muitos artistas que também já tem esse viés, está tendo um grande despertar coletivo, não só na parte musical, mas focando nela, né? Em levar essas mensagens para as pessoas, né? Mensagens mais positivas. Então a gente faz releituras também de alguns artistas e tem alguns deles que estão aí nas grandes mídias, né? Uma grande inspiração minha
atual desse momento, assim, que tá rolando é a própria Kel Smith, né? Que também mora lá na cidade onde eu tô, que ela fala muito disso no show dela, nos shows que ela faz, né? Prestem atenção nas letras, né? Naquilo que você consome no seu dia a dia, né? E não tem problema a gente escutar música para se divertir, para curtir. Eu acho que tudo é equilíbrio, né? Mas é a gente ter a consciência daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está trazendo para nós, né? Um bem-estar, uma autocura, vamos dizer assim, né? Começa também pela gente, né? E como que é o seu processo de criação? Você tem um processo específico? Vou compor uma música aqui, eu tenho que ter toda uma organização, de espaço, ou não? Isso surge... Sim. Assim, a minha natureza é um pouco mais introspectiva, então estar, vamos dizer assim, sozinha, né? Comigo mesma, é uma coisa que me faz bem, antes de tudo, assim. Mas tem todo um processo, então até pensando nas trilhas, né, que a gente vai falar primeiro posteriormente. Você cria a letra, né? a música, ou isso vem junto? Legal, isso é um ponto interessante, porque por muito tempo eu só fazia instrumental, então eu tinha um certo bloqueio para compor letra mesmo, assim, sabe? É engraçado, porque quando eu era adolescente eu escrevia muito poema, então... Quando eu comecei a ter esses bloqueios para escrever letra, eu não entendia. Eu falo, mas eu fazia poema. Então, assim, eu tive sim uma fase de bloqueio, porque eu me cobro demais naquilo que eu escrevo, né? Então, eu começava, eu fico, isso aqui não tá bom. Aí eu tentava escrever de novo, isso aqui não tá legal. Então, Só que aí eu fui aprendendo a não julgar o que eu tô fazendo, né? Porque às vezes eu acho que não tá bom e tá, né? Então, assim, geralmente, pensando na letra, às vezes vem antes da parte musical. Às vezes eu tô caminhando, quando eu tô caminhando, até dirigindo, vem muitas ideias. Então, às vezes eu tô caminhando, vem uma frase, e aí já vem uma melodia, né? Geralmente vem os dois juntos, a frase e uma melodia. Aí eu já pego o celular para gravar, ou se só vem a letra, eu vou lá e como é que fala? E escrevo, né? Então, às vezes vem separado. Às vezes vem tudo junto se eu tô com o violão na mão, né? Então tem esse processo também, assim. Eu vi até uma entrevista do Renato Teixeira com o Almir Sater, né? Aquela música tocando em frente, ele falou assim, eles acharam até que era que eles já tinham ouvido aquela música, porque saiu em 10 minutos, saiu a letra e a música na hora ali. Será que isso é plágio? Será que eu já ouvi isso? Será que alguém já fez? Fez isso, uma letra muito bonita, muito simples, né? E pega as pessoas. Tão profunda ao mesmo tempo, né? Já aconteceu isso comigo, mas no meu caso, eu fiz um solinho lá, só que os solinhos aí já existia, né? No meu caso, eu falei, oh meu Deus. Eu compus, fui dormir, acordei, eu falei, não, essa música, acho que ela já existe, né? E aí veio, assim, o nome da música, eu falei, realmente ela existe. Então acontece, assim, por causa da nossa inspiração, né? O grande lance para mim compor é ouvir muito, né? Porque até o John Williams fala isso, né? Para você compor, você tem que compor. Primeiramente, você tem que praticar. Como um instrumento, você tem que ir lá pegar e às vezes essa palavra não deu certo, mas é você ficar ali na constância, né? Fica fazendo porque aquilo vai se tornando mais natural. E no meu caso, ouvir muito sobre aquilo que eu quero fazer, né? Então, essas músicas espiritualistas que a gente está escrevendo, eu ouço muito artista com essa pegada, porque aí te ajuda, né? Você vai criando ali vamos dizer, um terreno, né? Mais fértil para brotar ideias e insights, né? Então, isso até para quando eu vou compor música instrumental, né? Depois a gente vai falar disso, mas... vamos fazer terror? Então eu vou lá e consumo muita coisa de filme de terror, muita trilha, para eu entender qual o caminho que eu quero fazer, o que eu quero escrever, né? Então, ter isso no meu dia a dia faz diferença, para eu poder escrever, para eu poder tocar até, né? Ter no meu dia a dia, ter um pouquinho desse contato, assim, com aquilo que eu quero escrever, com aquilo que eu quero tocar, né? Que eu quero compor, no caso, né? É mais ou menos assim. Assim, também as músicas que você coloca sendo terapêuticas também, ela demanda também toda uma preparação do ambiente também, né? O ambiente, ele influencia, assim, né? Como eu falei, a gente tem canções populares que são terapêuticas, né? A gente não precisa segregar, mas quando a gente vai fazer os nossos shows, né? Os nossos eventos, a gente se preocupa muito com essa questão, assim, no repertório que a gente vai fazer. Então, o ambiente, então, por exemplo, como eu faço reiki, às vezes eu
já joga um reiki ali no ambiente, né? Vai muito de cada composição pessoa. de vários elementos, né? De vários elementos. Das cores, até da questão dos cheiros, né? Do cheiro, sim. Eu, particularmente, no meu dia a dia, quando dá, né, nesses ambientes que eu toco, eu até ponho um incenso ali, às vezes, para já dar uma questão agradável para quem está se aproximando, né? E nas próprias músicas, a gente tenta começar com canções assim que... falando até palavras de quem já ouviu, né? Feedbacks, assim, de pessoas que ouviram. Fazer uma limpeza. A pessoa fala, o ambiente está de um jeito, quando vocês tocam, muda. É como se tivesse feito uma limpeza ali mesmo. Então a gente já tocou em algumas feiras que as pessoas falaram, feiras assim de venda, né, de artigos artesanais. Nossa, a feira estava de um jeito, se tocaram, ela mudou, ela está de outro, né? Então a gente se preocupa muito porque a gente sabe que, como a nossa ideia é essa, tem uma responsabilidade, né, no que a gente está fazendo também. A gente ganha essa consciência, eu não estou tocando de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Então você fica... eu acho que o artista ele tem essa preocupação, não só agora pensando no viés terapêutico, né? Quando ele vai fazer um show, um evento, ele tem essa preocupação, eu tenho que tentar dar o meu melhor ali, né? Para as pessoas que vão receber. Aí, pensando no viés terapêutico, com esses conhecimentos que a gente tem de cheiro, como você falou, de aromaterapia, sim, da cromoterapia, né, que são as cores. São todos os sentidos, né? São ativados, né? Sim, e assim, muitos artistas, a gente pega muitas bandas de rock, assim, alguns símbolos, né? Tem uma preocupação com isso, né? Mas vai muito da verdade que a pessoa quer levar também. Não adianta ela querer levar uma mensagem na qual ela não acredita, né? Então é importante também, eu acho que acima de tudo, né, aquilo ser uma verdade pra gente que tá fazendo, pra depois poder ressoar em quem for ouvir, né? Se for verdade pra você, vai ser verdade para o outro, né? Vai ser verdade para o outro. Então, isso para qualquer estilo musical que você for fazer, né? Você tem que levar uma verdade ali. E foi aí que começou a entrar essa parte terapêutica, porque eu tava numa fase que eu tava tocando algumas coisas, e novamente, assim, nada contra, eu acho que tudo tem o seu momento, mas já não estava ressoando comigo. Eu estava ali mais pelo trabalho, pelo serviço, mas já não estava, poxa, isso aqui não está ressoando comigo da forma que eu gostaria, né? Você tem que vibrar para você também, né? A música tem que vibrar. Tem que vibrar isso para... Junto com você. Isso para todo mundo que está fazendo arte, né? Então você vai aprender um instrumento, você vai pintar um quadro, você vai escrever um poema, você tem que fazer aquilo ressoar para você. Eu acho que é por isso que tem tanta música que é atemporal, né? Você mesmo falou da Tocando em Frente. São músicas atemporais porque, primeiro, ela é uma verdade para quem escreveu, né? A pessoa se entregou ali e fez aquilo algo atemporal, né? Ela atinge qualquer idade. Tem uma outra música que eu gosto muito, que é do Lô Borges, do Milton Nascimento, que é o Clube da Esquina número 2. Eu acho que aqui sim. A letra, acho que é uma coisa fenomenal. Nossa, são letras assim que você fala, nossa, a pessoa tava... Ele coloca ali, sonhos não envelhecem. Acho que é uma frase... Ressoa muito... demais, né? Você trouxe um ponto legal. Porque às vezes é uma frase que você ouve, né, que ela pega você, né? Sim. E às vezes para outra pessoa vai ser uma outra frase, né? Um outro trecho da música. Então acho que ela assim se relaciona com a gente, as letras, enfim, com o nosso momento também, né? Com o momento que a gente está, aquilo que a gente está passando. Então às vezes uma música que você ouvia há 2 anos atrás, hoje já não tá mais ali, né? Acho que até a música do Oswaldo Montenegro, né, a lista, né, ele fala isso, faça uma lista daquilo que... Grandes amigos, né? Então também a vida vai mudando, então o que ressoa hoje já não ressoa amanhã. Às vezes um artista que você ouvia muito, né, já não ressoa tanto, então a gente tem que... Eu sempre falo isso, é um ouvido consciente, né, do que a gente está ouvindo, daquilo que a gente está trazendo. Então, essa parte terapêutica, ela é para isso também. Seja através... Hoje eu trabalho com a mesa quântica, como eu falei. Tem as frequências, tem cor também, a gente usa a cromoterapia ali. O próprio reiki, porque o reiki não deixa de ser uma vibração, né? Aí tem o sound healing, que a gente usa esses outros instrumentos, né? Até o próprio violão, é interessante, né? A gente também utiliza o violão no sound healing. E um pouquinho mais sobre isso. Sobre o sound healing? Legal. Se a gente traduz, né? Eu vou tentar traduzir assim de uma forma que possa já resumir um pouquinho, né? O sound healing é o que a gente chama de a terapia do som. Então a gente utiliza os instrumentos não de uma forma tão musical, né? Porque se a gente pensa em música, a música ela é um som, não deixa de ser um som aqui do instrumento, mas está organizado.
Então a gente vai organizando ali através de tempos, enfim, para o nosso cérebro reconhecer o que a gente está ouvindo. Então eu começo a tocar aqui, a gente já começa, até sem perceber, até a dançar junto, ou até já, o cérebro ele está organizando aquelas ideias, né? O Sound Healing, que é a terapia do som, ele tenta ir contra isso, ele tenta ir contra essa organização. Então a gente faz a pessoa deita, né? Geralmente até num mat de yoga, assim, num tapetinho, no próprio chão mesmo, ali no mat de yoga, e a gente vai passando por ela, pela pessoa, alguns instrumentos, né? Mas sempre em algumas direções que a gente faz com o instrumento, principalmente aqui na parte da cabeça, para confundir o cérebro, porque ele vai tentar pegar uma organização, ele vai ouvir lá uma nota do violão, sei lá, uma tigela, pim, ele vai tentar pegar uma organização naquilo, daqui a pouco ele vai ouvir outro, ele vai ficar, né, o nosso lado racional, ela tá tocando violão, ela tá tocando, ele vai tentar, ele vai ir por esse caminho, só que aí a gente vai fazendo a gente conduz de uma forma... uma memória visual e auditiva para você conectar alguns pontos, né? Tem um ponto tenta, que, né? tem um ponto que você trouxe, na verdade a gente tapa o olho da pessoa, esqueci de falar isso. A gente tapa o olho da pessoa para ela ter uma imersão 100% auditiva, para não ter justamente a influência da visão, né? Então fica uma coisa imersiva mesmo, a gente tapa o olho da pessoa, ela fica ali imersiva no que ela tá ouvindo, e aí esse caminho que a gente faz, ela não vê, né? Então ela só vai ouvindo. Só que depois de um tempo, como a gente burla, vamos dizer, essa programação cerebral, ela desliga. Ela sai dessa tentativa de organizar e o cérebro simplesmente desliga, assim. E aí a gente começa a trabalhar a parte mais sensorial, né? Sai dessa organização que o cérebro tenta buscar e vai para essa parte sensorial. Porque aí a gente consegue atingir outras camadas mais profundas da pessoa, né? Então às vezes acontece da pessoa começar a chorar, dela começar a rir. Tem gente que se mexe, sabe? Não é porque a posição está incomodando, mas o som ele tá pegando em pontos ali que a gente vai trabalhando, que às vezes ela tá com uma raiva guardada, uma inquietação, então a pessoa mesma começa a se mexer, né? Então já é digamos, uma reação, né, aquilo que ela tá recebendo de som, né? Então o primeiro passo é burlar esse cérebro, porque senão ele vai tentar raciocinar ali, vai tentar organizar o que ele tá ouvindo. E quando a gente sai disso, a gente consegue ir mais profundo. E aí a gente acaba a sessão, né, depois de passar com os instrumentos, até no silêncio, né? Porque o silêncio também, ele tem uma parte terapêutica, né? Quando a gente consegue ficar em silêncio, a gente até fala, nossa, né, tá quieto, vem aquela... Teve um experimento que é que é um estúdio que eles conseguiram, acho que 90% ou 99% do som não entrar no estúdio, fecha a pessoa lá. E a pessoa só consegue ficar alguns minutos só. Que é Fica um silêncio incômodo, absurdo. né? Começa a ouvir o batimento cardíaco dele, a pessoa às vezes entra em pânico. A gente não... Então, o máximo acho que foi 15 minutos que a pessoa conseguiu ficar. 15 minutos? 15 minutos. E 15 minutos no silêncio realmente é muito tempo, né? E aí a gente coloca no fim da sessão, porque aí a pessoa já tá, né, nesse estado já muito relaxado, já muito tratado, né? Então o silêncio vem para ela assimilar aquilo que aconteceu. Não de forma, como eu falei, racional, né? Nossa, eu vi isso, eu vi aquilo, mas o próprio corpo, né? Essas camadas que a gente atingiu, dá aquela assimilada e ali a gente dá um tempo para a pessoa no silêncio e depois a gente vem e fala, a gente finalizou, né? Eu mesma, a primeira vez que eu fiz, foi muito interessante, que foi só com tigela tibetana. Já na segunda tigela que ele usou, eu já desliguei, eu dormi, eu acho, né? Porque quando eu acordei, ele me deixou ali, o terapeuta me deixou. Quando eu acordei, ele já estava tudo arrumadinho, já tinha guardado todas as tigelas. Falei pra ele, nossa, já acabou? Ele falou, faz tempo. Falei, meu Deus, você vai longe, assim, você realmente se desconecta. Mas é uma desconexão gostosa, porque quando eu voltei, eu já senti o corpo todo, mesmo não estando 100% consciente, né? Você dá aquela desligada, mas quando eu voltei, o corpo já vem... É uma coisa milenar, né? Eu falei de tigela tibetana, então é uma coisa muito assim, antiga, né? A gente já tem uma relação com o som já nesse viés mais curativo, né? De trazer ali um bem-estar, né? Aí naturalmente a gente foi tendo outras interações com o som, com a música, né? E é natural, né? Até com a tecnologia hoje em dia, né? Então, o Sound Healing seria isso, é um momento ali que você tira uma sessão, né? De 1h30, mais ou menos, que você tem esse contato com... Dá para fazer individual, dá para fazer sessões coletivas, né? A gente organiza
Eu e minha irmã, a gente faz, né, sessões coletivas assim para atender em grupos, né? Grupos também funciona super bem, bem legal. E para você, os instrumentos que você acha que funcionam melhor a questão da terapia? Os instrumentos, né? É bem comum a gente usar esses instrumentos que eu falei, tipo tigela. Tem um menorzinho assim, um metalzinho bem pequenininho que a gente chama de pin. Alguns instrumentos que a gente usa, vamos dizer assim, para acessar a pessoa, né? Para a gente conseguir ter um acesso ali mais limpo, né? Usando alguns termos, assim, a gente usa eles para abrir os chakras, né? Para a gente poder ter acesso ao campo da pessoa, né? Para a gente Mas são poder... sons junto com palavras ou só o som? Só o som. Então, assim, primeiramente a pessoa ela se abre para isso, né? Ela se permite. Então, quando ela deita, quando ela tá ali relaxada, ela fala, não, eu quero receber isso, né? Primeiramente a pessoa ela tem que receber, porque se ela não estiver aberta para aquilo também, né? Não vai. Se ela tiver ali por estar, ou eu não queria estar aqui, não vai fazer aquele efeito. Agora, quando ela tá aberta para receber, aí é legal, porque você consegue. A gente usa esses instrumentos para justamente ter esse acesso. Então, a gente começa com esses sons mais sutis, né? Que a gente fala, né? São sons bem sutis, não são agressivos, porque, querendo ou não, cada instrumento ele ressoa de um jeito, né? Então, o tambor ele tem um som mais enérgico, né? As cordas eles acessam a gente de um jeito. Os instrumentos de ar são mais sutis. Então, cada um tem um viés, né? Então, você pode ver que às vezes a gente está ouvindo uma música lá que está com uma batida super alta, ela tá usando alguns instrumentos, e aí você vai ouvir outra música, tá diferente, né? Comparar a música eletrônica com a música erudita, são energias diferentes, né? Não é nenhuma melhor ou pior, mas são energias diferentes. Uma você relaxa mais, você tem uma determinada reação, a outra te deixa também diferente, né? Então a gente começa com esses instrumentos para poder ali ter esse acesso da pessoa, né? Poder acessar melhor o campo dela, digamos assim, né? Para poder tratar ela melhor. Então, essa questão bastante interessante, né? Que você colocou, a questão desse conjunto de elementos que fazem com que a pessoa possa melhorar até o seu corpo, né? A sua forma de ver o mundo também. Então, assim, eu acho que foi uma conversa aqui bastante interessante, bastante bacana para entender essa questão que o nosso corpo é uma máquina, né? Essa máquina tem que funcionar perfeitamente. Muitas vezes ela precisa parar um pouquinho para ouvir a própria máquina, né? Sim, é importante a gente ter esse momento da gente se auto-observar, né? Então, às vezes, meditar no silêncio pode ser dificílimo, né? Realmente é uma coisa... Então, a gente pode utilizar sons, né? E que entre as frequências, um som que te agrada. Você vai lá, fica um pouquinho, porque você olha para você, né? Sem julgamento, sem culpa. Você só olhar para você mesmo e ver o que você pode melhorar, se auto-observar, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Até sons que você, durante o seu dia a dia, você acaba não percebendo. Exatamente. Só que num parque aqui, você está vendo o vento, né? Tem os pássaros, tem pessoas. Sim, mas isso aqui é uma outra música para os seus ouvidos, né? O som ambiente, com certeza, com certeza. Eu lembro quando eu estava no conservatório, estudando a parte musical ainda. Eu tive uma aula disso, o professor chegou e falou, a gente não vai tocar nada hoje, vocês vão pegar uma folha em branco e a gente vai ficar os próximos 5 minutos em silêncio e vocês vão anotar tudo que vocês ouvirem. Foi isso, Aí a gente ia lá, como você falou, eu ouvi um barulho tal, você vai lá e escreve, não sei o quê. E é engraçado, porque quantos barulhos, né, a gente... Isso. E nem percebe, né, a gente só percebeu ali porque a gente parou pra... A gente tá aqui numa gravação, nós assistimos a gravação, vários sons que apareceram que a gente nem percebeu na hora. Fica de fundo ali, né, no nosso inconsciente, né, tá ali, a gente tá... Aí tem, lógico, alguns sons que incomodam, né, a gente fala, isso aqui tá me incomodando, isso aqui tá me irritando. A famosa poluição sonora, né, então tem sons que realmente, assim, tiram a nossa paz, né, você fala, nossa, esse barulho aqui, o vizinho lá fazendo obra, né, quantas... Principalmente na pandemia, né, que a gente ficou em casa, né, aí a gente percebia... Todas as pessoas do seu entorno. Nossa, como o som influenciava a gente naquela época, né, você tava lá no seu cantinho, o vizinho colocava um som, começava ali uma obra, influencia demais, a gente... Até a voz das pessoas, né, que você é acostumado a chegar na sua casa, não ter aquele número grande de pessoas, né?
Aí estão todos lá presos num ambiente só. Aí a voz de todas as pessoas juntas ali também. É verdade. São das conversas, né, externas. A gente está sempre sendo influenciado, né? Eu acho que são os 5 sentidos, né? Mas os principais hoje em dia é a própria visão, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve, né? Então, agora a gente vai fazer um segmento agora nosso, que é a questão do som no cinema, né? Isso. Como é que funciona esse som no cinema? Vamos fazer assim. Certo? Então, agora aqui a gente queria que você pudesse tocar algo que fosse essa parte que você falou para nós agora da terapia, com a música. Legal. Eu toquei Jota Quest na primeira vez, né, a Dias Melhores, e agora, dentro desse viés terapêutico, eu vou trazer uma canção autoral. Bacana. Né, que eu tô tocando nesse meu duo com a minha irmã, então os shows que a gente faz, a gente toca essa música. Essa foi uma letra que eu compus, que eu escrevi de uma vez, assim, eu peguei lá e saiu. Não gostei de primeira, eu tenho esse problema com as coisas que eu escrevo, mas eu deixei lá e depois eu fui pegando, eu fui colocando violão e aí ela nasceu, né? Então ela se chama Fluir. E dentro disso que a gente falou, a gente tirar um pouco, tem essa parte que eu falei, né, da gente estar consciente com as coisas que a gente escuta, com as coisas que a gente faz, mas não é querer ter o controle de tudo, né? Porque a gente não controla tudo, a gente não controla o som externo que a gente ouve, a gente não controla o fluir da vida, né? Então por isso que esse é o nome, né? É a gente confiar um pouco mais naquilo que é sutil, naquilo que tá ali nas entrelinhas, né? Ouvir o nosso coração, na própria sessão de sound healing, confiar naquele tratamento que você vai receber. Então a música ela fala um pouco da gente confiar naquilo que é mais sutil, mas que influencia tanto, né? Na nossa vida. Deixar um mistério antigo falar com você. Deixar o desconhecido te dizer o que fazer. Ouça com o coração, veja com intuição. Seja a natureza que habita em você. Deixa um mistério antigo falar com você. Deixa o desconhecido te dizer o que fazer. Desce uma oração, peça com sabedoria, mentalize a harmonia em você. Deixa um mistério antigo falar com você. Deixa o desconhecido te dizer o que fazer. E veja acontecer, vai florir, vai fluir. E vai crescer, vai florir, vai fluir. Você vai ver, vai florir, vai fluir. E vai crescer, vai florir, vai fluir. Você vai ver. Pessoal, agora então para a nossa terceira e última parte, eu acho que foi um vídeo bem rico, né? Um prazer assim de falar com a Dione, né? E a parte da terapia, inclusive a pessoa quiser ouvir, né? O jeito dela cadenciar de falar é gostoso. Exato. Até pra gente fazer aquele canal de terapia, eu também gosto bastante. Uma época que eu não tava dormindo direito, eu comecei com o Pyongyi. Pyongyi, sim. E eu vou falar pra você, funcionou. E eu falo, não vai funcionar. E eu sou assim, tá? Quando você quer ver se é uma coisa, você faz comigo. Porque eu olho esse remédio e falei, esse remédio não vai funcionar. Então se funciona, que funciona mesmo. Você fala, não, o contrário. Não, mas é bom que você testa, né? Tem que ter alguém que fala, não, vou contrariar. Eu fui, a primeira vez eu dormi, quando eu vi, eu tava dormindo. Caramba. Não vai funcionar. Aí, pum, né? Apagou. Aí tem um tal de Fábio, os créditos, né?
O Fábio é um que eu vejo bastante também, cara. Os caras começam a falar e tal, Que legal. respiração do fundo. Bom, então vamos lá agora para essa parte, gente, que é uma parte que a gente gosta muito, eu e o Flávio, nós somos cinéfilos, né, pelo menos colocamos assim, né? E desde o momento que você falou disso lá no Charada, vou citar o Charada mais uma vez. Despertou já um interesse muito grande. Legal. Talvez que tenha começado mais por essa parte até do que pela parte da música, né? E aí, Johnny, a gente quer entender a sua experiência em relação a isso. O que é o cinema, o que você fez em relação ao cinema? Assim, o cinema, ele veio antes, como eu falei, essa parte da paixão pelo filme, né? E aí teve um momento que eu já estava na música, já estava tocando, enfim. Eu tive uma lesão na minha mão e eu precisei meio que me afastar um pouco, né, dos palcos, né? Mas eu falei, pô, a música não tá no instrumento, a música tá em mim. Quando essa ficha caiu, eu falei, vou, assim, explorar de outras formas, né? Foi quando eu fui estudar produção musical e tudo mais, né? Mixagem e tal. Mas aí eu tive a chance de fazer um curso com o Hans Zimmer, né? Que é um compositor lá de Hollywood. Um curso online que ele tem um site que disponibiliza vários cursos, assim, e tinham lá de trilha sonora para cinema. E como eu sempre gostei, né? Na época eu conversava com vários amigos sobre, mas assim, de uma forma muito informal, né? Tava tocando, enfim, mas aí nesse dia eu falei, não, eu vou fazer esse curso. Aí me apaixonei. Eu falei, nossa, aí eu percebi que eu podia juntar duas paixões em uma só, né? Que é a música e o cinema. Eu falei, é verdade, por que não fazer isso, né? Então eu fiz esse curso com ele, aí eu fui, né, aprofundando alguns outros estudos, né? Porque a trilha sonora, ela tem uma abordagem própria, né, assim, não é que é diferente da música do dia a dia, mas ela tem uma abordagem ali pro filme, né, ela tem uma forma de se linkar com a história, né, então eu falei, eu preciso entender isso daí, né. Aí eu fiz vários cursos, estudei como eu falei, com o Hans Zimmer, com o Alexandre Guerra, com o David Tigel, que são, eu nunca sei se eu falo o nome dele certo, é David Tigel ou David Tigel, mas são compositores brasileiros, né? Depois eu estudei um pouquinho de trilha para game, né, com o Antônio Teoli. E aí nesse meio tempo foi uma paixão mesmo, assim, é uma grande paixão minha essa parte da trilha sonora. E aí nisso eu comecei a compor algumas coisas não terapêuticas, né, mas assim instrumentais, né? Sempre me chamou mais atenção a parte instrumental. E nessa de compor, de divulgar na internet, algumas pessoas começaram a perceber e surgiram alguns pequenos trabalhos, assim, né? E o primeiro mesmo assim que eu peguei é um fashion filme, né, um pequeno curta ali, com um viés mais de moda e tal, mas se chama Pele Sagrada. Se eu não me engano, ele tá até hoje no YouTube, eu não sei se... Vamos saber, vou colocar assim, na edição eu vou lá colocando as... a gente vai colocando ali, E aí foi o primeiro, assim, trabalho que eu fiz mesmo, um trabalho muito legal, eu gosto muito de ter feito, né, a trilha, eu fiz a parte da sonoplastia também, e aí nesse meu tempo eu conheci o Janderson, que ele viu esse curto e falou, não, essa pegada que eu quero, esse tipo de música que eu quero pro filme que eu tenho para fazer. Então o Janderson foi o meu primeiro grande contato com essa parte da trilha sonora dentro do cinema independente, né? Ele tem a produtora dele, chamada Estrada Filmes, na qual eu fiz parte por bastante tempo. Então, quando eu estava nessa produtora dele, a gente fez bastante coisa, né? Teve esse primeiro curta de drama, chamado A Menina dos Meus Olhos, e aí depois veio outros, assim, né? O foco dele mais é terror, né? Então a gente fez alguns curtas de terror, fizemos também um outro drama, que é bem legal, porque ele é focado mais... É o primeiro filme, assim, de Libras, né? Então o filme inteiro não tem diálogo. Tem só a legenda ali, porque eles falam em Libras. Foi um desafio para mim fazer, inclusive, porque eu senti, conversando com o Janderson, eu falei, cara, a relação do som é diferente, porque não tem o diálogo, né? Então, como que eu vou conduzir isso, né? Muita música, né? Enfim. Então, foi bem legal. E alguns de terror, como eu falei, né? A gente fez até um longa, chamado A Árvore que Chorava Sangue. Depois veio outro drama, que são As Marias, que é o filme chamado As Marias, né? Então, assim, quando eu fiquei com ele, eu fiz bastante coisa de trilha, assim, de cinema independente, né? Mas aí, com essa parte mais terapêutica que eu comecei a abordar, e até por algumas questões pessoais que eu estava passando na época, eu falei para ele, não vou conseguir dar continuidade, né, na produtora. É claro que as portas ficam sempre abertas, né, pelo que precisar, né. Fiz alguns outros freelas também depois para algumas produções, assim, menores, mas foi um tempo ali, alguns anos, sei lá, acho que de 2019 até mais ou menos 2023, assim, fazendo bastante coisa.
E eu sou, né, ainda, né, apaixonada por isso, né, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu nem vejo o tempo passar, tô ali compondo, né, tudo pelo computador, né, a gente usa os programas lá, nem vejo o tempo passar, é uma delícia, assim, mas a gente tem que equilibrar com o resto, né, e então foi assim, meu maior contato foi nesse período, né, juntamente com a produtora dele, né, com a Estrada Filmes, assim, mas foi um período que eu aprendi muito, assim, uma outra parte, né, veio antes das terapias, veio depois dessa parte musical, né? E aí, esse convite, você falou, tá aberto, dependendo do teu momento, você volta para isso. Sim, eu tô, assim, no momento, tem alguns projetos, algumas pessoas que entraram em contato, né? O que a gente está tentando agora também é pegar os editais, né? Porque você consegue levantar uma verba porque a gente sabe que o cinema independente, tudo que é independente, na verdade, né? O corre é bem grande, né? O corre é bem grande. Então, a gente sabe que tem gastos, né? Às vezes seja, a diária eu não vou pagar, a pessoa cedeu, mas tem a comida, tem a água, tem o transporte. Vou fazer uma pergunta imbecil agora. Cinema independente, quando não é? Como que seria mesmo, isso aí? Né? Sim, a pergunta é interessante. Quando eu falo, não, é legal para explicar, né? Já. Ao meu ver, assim, pelo que eu entendo como cinema independente, é quando a pessoa faz tudo na raça. Entendi. Que, por exemplo, essa produtora que eu trabalhei, era tudo ele que fazia. Ele ia atrás, claro, ele tinha algumas pessoas que ajudavam ele, mas era tudo do bolso, sim, digamos assim. E ajudavam ele, né? Tipo assim, era coisa dele, né? Isso, okay. Então é tudo na raça. Quando a gente fala artista independente, por exemplo, é que você não tem um empresário ali que vai fazer o seu meio de campo, né? Você que vai atrás, Então a gente usa muito esse termo quando é a pessoa que, mesmo que ela tenha uma equipe, né? Por exemplo, eu sou artista, mas eu posso ter alguém que, sei lá, vai fazer minhas fotos, vai me ajudar, mas é você que está na frente, né? Você que corre atrás. O diferente disso seria uma empresa querendo fazer, ou várias empresas, e aí tem alguém ali que empresaria, e aí viria atrás de você, vem assinar um contrato aqui que você está no filme. Sim. Então, isso de você, com essa carga horária, com essa quantidade, e aí já sairia do independente para o outro também é profissional, mas tem uma liberdade maior, né? A liberdade é bem maior criativa, né? Sim, você tem a possibilidade de fazer os seus filmes, as suas histórias, ninguém vai te podar, né? Eu quero fazer um filme, por exemplo, esse Árvore que Chorava Sangue, é um filme sobre canibalismo, tem uma parte. Então, dependendo da empresa, eu jamais ia querer fazer, né? Ainda mais hoje em dia, com essas políticas e tal. Então, você fica mais livre, né? A mesma coisa o artista, né? Se ele tá por conta, ele tem lá eu quero compor tal coisa. Agora, se ele, dependendo da produtora que ele tá, do empresário, o empresário vai falar, eu não quero isso, né? O próprio exemplo é o Freddie Mercury, né? Quando ele compôs lá a Bohemian Rhapsody, que é uma música, um rock, mas com uma pegada... longo, né? Eles não quiseram. Não quiseram, falou, não, isso aqui vai ferrar com a gente, né? Não vai trazer lucro nenhum. E ele falou, se vocês não fizerem, eu caio fora. Ninguém vai me parar, né? Aí a produtora falou, nossa, perdeu o Freddie Mercury, não dá, né? Então falou, bora, vamos fazer, né? E aí hoje a gente sabe o resto, né? O resto é história. Esses diferenciados a gente sabe muito bem, né? Um compositor que eu gosto muito, que é o Ennio Morricone. Sim. Ele fazia primeiro a música, depois que eram filmadas as cenas. O Ennio Morricone, ele, assim, na verdade, ele é uma das minhas grandes inspirações, né? Você pega A Missão, por exemplo, enfim. A Missão ele, assim, ele é um dos compositores que eu uso como referência, assim, que eu gosto de pegar mesmo, ouvir as músicas dele. Gabriel Oboé, que é uma coisa perfeita. Essa perspicácia dele de colocar um oboé naquele filme, né, naquela época, que os jesuítas estão chegando, né, e ele usa o instrumento, o oboé no filme não é só a parte musical, né, mas é a conexão entre os padres e os indígenas, né, e ele expande isso para trilha, né, então você vê que ele não entende só da parte musical, mas ele tem essa sensibilidade de pegar as camadas do filme, né, o oboé não tá ali só por estar, né, vamos pegar isso e... Então, Ennio Morricone, com certeza, é um dos grandes nomes. Tem um filme que Era Uma Vez no Oeste, que ele começa... Isso aí é sensacional. A questão do som lá do moinho. Eu ouvi dizer que não tinha dinheiro, sabia disso? Do moinho, depois... Eu ouvi dizer que não tinha dinheiro. Uhum. Não tem problema. A gente faz... Você quer com a voz, você pega esse cara aqui, faz negócio aqui, esse aqui faz um assovio, esse aqui faz um negócio, foi assim que ele fez. Não precisa de dinheiro, não. E acho que ele mudou um pouco a pegada do western, né? Sim. Com essa, não temos, mas a gente vai fazer. Sim. E aí,
né? A forma como... E fala assim, vai ficar bom. Era bom mesmo, vai ficar bom. E ficou, né? E a gaita, né? A gaita desse filme aí sensacional. Filme feito eu com acho que garganta, viu e entendeu? Flautinha e tudo mais e vambora. É verdade. Ficou poderoso. Porque você usa da criatividade, né? Eu não tenho uma orquestra, mas o que eu posso fazer? Sim. Né? A própria Psicose, a trilha do Psicose, você tira a trilha ali, perde muita coisa. Sim. Eu ia falar do Psicose porque a trilha também não tinha verbo. Foi só cordas, né? Eles só gravaram com cordas, porque não tinha como pagar a orquestra inteira, mas é a mesma coisa, se você tira a música das cenas lá, da faca, você fala, nossa, não tem nada a ver, né? Perde tudo. Eu acho que a música ela é um grande tchan no filme, né? Sim. Mas também tem o seu ambiente, né? Que eu acho que, como você falou, não posso... vamos usar o que a gente tem, né? Vamos usar o que a gente tem. Tem muito isso, né? Do som, né, em si, né, da trilha incidental e o som, né? A imagem transformada em som, né? E o som transformado em imagem. Né? Sim, isso é a junção, não dá pra você ficar esquisito a junção. A primeira, o primeiro filme que eu fui ver no cinema, na verdade, que me impactou nessa parte, né, do som, não foi nem a trilha, foi o som, né? Porque eu ouvi ali, eu fui ver o Guerra dos Mundos, né? Eu já tinha ido algumas vezes no cinema, esse do Tom Cruise, só que quando eu vi esse filme, eu fiquei assim, cara, sabe quando a trilha te impacta? Como você falou, o som lá das máquinas, eu falei, gente do céu, você sai... O som do tripode, né? Do tripode, né? Naquele momento não foi a trilha, foi o som mesmo, né? Você fala, você sai impactado, né? E tantos outros, né? Mas esse filme me marcou. O som vai preparando você para aquela cena que vai ocorrer, né? Isso é muito interessante. Eu também faço... nesse momento, como eu falei, né? Estou em alguns projetos e alguns são de teatro, não são só de cinema, né? Legal. E fazendo som de teatro, eu percebi também que tudo que envolve ali uma trama, né? Uma história, se você... Depende de como você coloca a música, você induz a pessoa por um caminho também. A gente falou do inconsciente, né? Sim. Aí você falou de Guerra dos Mundos remete, né? O Gabriel Wells lá, que remete ao Orson Welles, né? E aí ele fez aquele negócio na rádio, radiofônica, ele enganou até a atriz na cidade. E aí você tem o do Spielberg, e o Spielberg tem muita ligação com o John Williams. E o John Williams, ele faz essa questão, né? De falar assim, olha, eu vou trazer a música aqui, a música vai ficar tão poderosa ou mais que o filme. O John Williams, ele facilmente consegue isso, né? É incrível como ele... assim, o talento dele, né? Sim. Ele tem uma musicalidade fora da curva, assim. Ele é outra referência minha, né? No sentido musical, assim, a criatividade dele, a riqueza, né? Nos detalhes. A graça, né? Tem graça, né? É bom, né? Assim, é divertido, né? Também, né? E ele consegue sempre inovar. Se ouve uma música ou outra, nunca é parecida, sabe? É uma coisa incrível, assim. Ele consegue partir do nada, né? Vou pegar essa cópia que eu fiz aqui que foi bom. Não, ele consegue partir do nada. Né? E é muito original. Você pega Tubarão, é uma coisa, você pega ET, é outra. Cada uma, você fala, nossa, não... É original, assim. Você lembra do filme na hora, né? Você lembra do filme na hora, assim. Sim. É incrível como que funciona. Então você consegue induzir, né, a pessoa, né? Eu tava fazendo uma peça que, mais ou menos na segunda peça, eu lá soltando as músicas, né? Não fui eu que bolou a trilha, mas com a nossa experiência a gente vai... E quando eu soltava algumas músicas, eu falava, eles querem induzir as pessoas a entenderem que aquele personagem é um vilão. E de fato mesmo, naquela história, você vê que ela era uma pessoa bem, assim, de um caráter bem duvidoso, mas a música te induz a pensar assim, você fala, toda vez que ela fala uma música ali, um grave, sabe, pra pessoa que tá ouvindo já pensar, essa pessoa aqui não é legal, né, então a música também, ela te induz pra uma cena de romance, uma cena ali, às vezes tá tudo quietinho, o Tubarão, né, acho que aquela cena... uma cena de praia, né? Uma cena de praia, as pessoas lá nadando e tão. Aí você fala, tem alguma coisa errada, né? Você já, você já vai... Começa ali, né? Assim, tem alguma coisa que não tá legal, né? Você já percebe muito bom. Nas entrelinhas ali que... 50 anos já. No teatro, assim, você também não vai muito, né? Teatro não vai, né? Você vai muito mais... Ele vai muito mais do que eu, não vou quase nada. Mas no teatro tem uma coisa, se você pegar o começo do Spielberg, ele faz uma coisa muito teatral que depois ele começou a filmar. Né? Já tem um filme lá, alta referência dele lá, agora mais recente, sempre esqueço o nome, cara, é o nome da família. Depois eu coloco na edição, recomendo ele porque é legal. Legal. E ele faz uma homenagem ao John Ford, o falecido diretor, o diretor lá do Twin Peaks, né?
Eu Isso faz esqueci. 1 ano e pouco, 2 anos, né? É recente, né? É. David Lynch, ele faz o John Ford. Não é ele, John né? Ford. É muito bom. Assim, e você tá falando de teatro, o teatro, qual é o lugar que você faz agora essa parte do teatro, a participação? Qual é o lugar? Qual o teatro que é? Que peça? Eu tava fazendo, que hoje vai ser a última apresentação, vai ter em setembro, eles vão voltar com uma apresentação em setembro, mas a ideia é mais datas, né? Essa peça, ela se chama Três Irmãs, do Tchekov, né? Então, eu tô fazendo essa parte da sonoplastia, né? De soltar ali as trilhas, soltar os sons, né? Eu não peguei do início, né? Não fui eu que bolou, não fui eu quem bolou a trilha, né? Mas eu fico soltando os sons ali, né? E aí dá vontade, às vezes, até de, eu vou deixar um pouquinho mais, né? Mas aí é aquilo que a gente fala, né? Agora, direção, né? Voltando pra trilha, já teve trilhas que eu falei pro diretor assim, no caso até com o Janderson, olha, a gente, sei lá, essa cena pode ter, essa cena pode não ter, eu acho que ia ser melhor, sabe? Você fala aqui, não... Eu lembro que tinha uma cena que eu fiz a música, eu falava, não tá encaixando, sabe? Você tenta uma coisa, tenta outra, eu falei pra ele, aí eu, né, converso, né, falo, olha, eu vou te mandar as ideias, mas eu deixaria assim. Aí tem hora que a pessoa concorda, né, fala não, tem hora que não, naquele caso ele falou, realmente ficou melhor sem. E já aconteceu dele dar as referências, tipo, também era uma vilã, né, era um filme de terror lá, e ele falou, eu queria tais instrumentos, né, porque ela é como se ela fosse um demônio ali, né, disfarçado de mulher. Então ele falou, eu queria tais instrumentos, eu queria tipo sinos, né, para remeter a igreja. Aí na cena, assim, vendo o rosto da moça, eu falei, cara, precisa de uma risada. Veio assim, sabe? E aí eu fiz, eu montei em cima do que ele pediu, mas aí eu fui atrás dessa risada, eu bolei a risada, pus uns efeitos lá e coloquei junto com a música. Eu falei, vamos ver, né? O não eu já tenho, né? E aí quando ele ouviu, ele falou, meu Deus, de onde você tirou essa risada? Ficou perfeito, sabe? Legal, então... Cara. Conhecimento, né? Ele falou, cara, deixa. Aí ele até falou, toda vez que ela aparecia, põe essa risada. Que aí ele sentiu que virou uma marca da. E fica uma obra em conjunto também, né, a pessoa? Mas isso vai muito da sinergia de com quem se trabalha, né? Você falou do John Williams, ele e o Spielberg ali, né? É uma coisa dos dois, né? Funciona super bem. Tarantino. A questão da música é muito. Eu acho que ele se preocupa muito, né? Ele pega a música que a gente não acha, que a gente não liga, depois a gente liga, né? Essa que eu achei meio chatinha, quando coloca... Funciona perfeitamente. E às vezes ele pega já músicas prontas, né? Não cria. Exato, ele resgata músicas prontas que a gente achava que não era bom, e ele mesmo faz isso também. E ele resgata e resgata atores. O Tarantino resgata duas coisas. Então ele tá meio decadente, ele deixa bem, cara, essa música que ninguém ouvia é esse cara. E funciona super bem, né? É muito cirúrgico, né? Onde ele põe a música ali, você... tem, acho que uma do Bastardos Inglórios, tem uma do Morricone, que quando a Xoxana, né? Não, é que ela mata, né? Nossa, sensacional aquela música ali. Se você tira a música, vira que ele poderia ter feito uma cena simples, né? Um tiro, a pessoa morre e acabou, né? Tantos filmes dele ele faz isso, né? Mas ali ele faz todo você vê que é a preocupação com a cena, né? Sim. O Kill Bill também, aquela cena final que você tem lá, acho que é aquela cena final, que é na neve. O Kill Bill, eu sempre lembro daquela musiquinha que tem a flauta. Eu não vou lembrar o nome, assim, mas você resgata, né? Você ouve lá, tem uma flautinha lá, você fala, gente, Também alguma pessoa que tá morrendo, agora eu não consigo lembrar qual é a música. Mas a gente resgata, né? Não tem como. Você ouve ali e você fala, nossa, me lembra o filme, ouve esse verso. Santa Cruz, né, que canta essa música aí. Uma Macarena, da luta da final. Do final? Como é que é? Tem essa daí. Tem essa daí, só que eu tentei lembrar algum texto, mas tem. A gente vai lembrando, né? A gente vai lembrando, ouve depois, né? Ouve depois, assim, pega o... É que aqui, né, até pro pessoal que tá vendo a gente aí pelo YouTube, aí no Arco do Templo, ele tá batendo um papo mesmo, que tá muito agradável, tanto que dá vontade nem de encerrar, né? Mas enfim, a gente tem um tempo lá no YouTube para o vídeo ficar ali, depois vamos ter o retorno dela. Eu sabia que esse papo ia render assim, tanto é que na próxima a gente pode fazer já disso aí direto já. Você fala da parte da sonoplastia. Seria interessante, cara, isso aqui dá. Se ela tá falando que retoma a peça, a gente conseguisse ir lá na peça, cara. Ver ela na sonoplastia, né? Vamos ver. Mas hoje eu sei que já esgotou. Eles me avisaram, pode ir, não convida ninguém, porque já esgotou, né? Mas eu sei que vai ter umas próximas, aí eu aviso. No dia que vocês quiserem. A gente faz mais um papo desse cinema.
certo? Porque aí a gente agora, você me permite fazer mais uma coisa? Porque senão você vai fazer um, fazer outro, ela vai falar que de 500 diretores, ela vai falar que ela conhece todos, é um prazer conversar e tal. Que a gente vai terminar aqui, como prometido, com mais um som teu. Vai ter um som pra gente pra representar essa terceira como é que chama pelo cinema também? Como que é? O pessoal fala as entendidas de cinema? Se diz a... Tem 3 partes do filme, não é? Eu tô até querendo aproveitando, fazer um projeto mesmo, até para edital, de trilha. Entendi. Naquele dia, no Charada, eu já tava com vontade, aí o Buza, que me chamou pra tocar lá, ele falou, Di, faz, só faz. Eu falei, é verdade, tá vendo? Aí eu tava com a ideia, ele falou. São os 3 atos, a configuração, confronto, resolução? Não, né? 3 atos. É ato. Se eu soubesse que era ato. Eu pensei em falar ato, mas eu falei, nossa, mas será que é isso mesmo? Olha, gente, podia ter assoprado pra você. Agora, voltando aqui, vocês não viram a pesquisa? 3 atos, né? O filme, muitas vezes é dividido em 3 atos, eu não concordo muito com isso aí, enfim. Às vezes uns fazem, não, 3 atos. Então, o primeiro ato, o segundo ato, agora o terceiro ato é com a Johnny nos brindando com mais uma música aí, entendeu? Pra gente finalizar esse nosso olhar de hoje. Pra mim é sempre difícil escolher uma, porque é tanta, né? Então eu escolhi uma que, assim, musicalmente eu gosto, me agrada, né? É uma das trilhas que passa no Game of Thrones, né? Agora falando um pouquinho de seriado, né? Mas é uma música do Game of Thrones chamada Reigns of Castamere. And who are you? The broad Lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. In a coat of gold or coat of hair, a lion still has claws. But mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke to the Lord of Castamere. But now the rings weep, oh, is how we know one dares to hear. And now he spoke, and so he spoke, the Lord of Castamere. But now the rains weep, oh, is how we know one there to hear. Yes, now the rains weep, oh, is how I'm not a soul to hear. Começou em alto, terminou em altíssimo nível. Então, Johnny, antes de agradecer você e tudo mais, acho que tem uma pergunta que eu e o Flávio fazemos aqui, sempre o convidado tem a primeira vez, né? E o pessoal gosta muito dessa pergunta e muito mais ainda das respostas. Então, com você também não vai ser diferente. O nosso canal chama Nosso Olhar. Então, um olhar plural, um olhar de todo mundo, um olhar diferente, não é olhar de cima, não é olhar de baixo, é olhar em todas as dimensões, vamos chamar assim, né? E nós falamos tanto aqui, né, de dimensão, de coisas assim, mais... Vamos colocar assim, nós falamos aqui de coisas assim mais elevadas, vamos chamar assim, né? Você falou de budismo, aquela coisa toda. Então, o que eu quer saber de você é o seguinte: qual é o seu olhar sobre e para a vida? Nossa, é uma pergunta bem profunda, né? Mas eu acho que o meu olhar para a vida é que ela é um eterno aprendizado, né? Então, enquanto a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de poder aprender, reaprender, né?
Sim. A gente tem a oportunidade de se desconstruir, porque a gente, com o passar da vida, também vai criando muitas crenças, construindo, né, mentalmente, né, principalmente assim, verdades que às vezes nem é tudo isso, né, mas a gente vai, até por tudo que a gente passa, pelos momentos bons, pelos traumas, também pelo, como eu posso dizer, pelo agente externo, né, a sociedade também, né, a gente cria muitas crenças e a maioria delas são limitantes, né, a maioria delas prende a gente numa situação, num estado, e a gente pode mais, né? Então, o meu olhar da vida é isso, todo dia que a gente acorda, todo dia, todo momento é uma oportunidade de fazer algo diferente, uma possibilidade, né? Da gente ir por um outro caminho. Se não tá dando certo, a gente muda de direção. Se tá dando certo hoje, é lembrar que o amanhã é tudo novo, né? Então, o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Então eu vejo muito, o meu olhar para a vida é isso, eu acordo e tento, né, claro que a gente é ser humano, né? Tem dias e dias, né, mas eu me pergunto muito, o que eu posso aprender hoje, né, e o que eu posso ensinar, o que eu posso fazer pelo outro, por mim, pelo outro, né, então é uma coisa que eu tento trazer comigo todo dia ali, para eu não ficar estagnada dentro de uma verdade, dentro de uma crença, enfim. Então seria mais ou menos esse meu olhar. Perfeito. Aí, todo mundo, né? E você não foi diferente, os nossos convidados são elevadíssimos assim mesmo, né? A qualidade. Legal. E aí, olha que boa visão, né? Que boas coisas. E é isso que a gente quer, Johnny, trazer aqui para nós na parte do conteúdo, na acepção da palavra, não sabe, a pessoa ouvir e falar, caramba, essa moça falou uma coisa legal, né? Sim, poxa, ela falou uma coisa, né? Poxa, me fez pensar aqui uma coisa boa, positiva para cima, e tá tudo certo. É isso. Então agradecemos aí. Vamos para o nosso final aqui do vídeo aqui. Agradeço vocês, né, pelo convite, por estar aqui, né, poder falar um pouquinho. É sempre bom, é um papo assim que, como vocês falaram, se deixar rende, né? Sim. Todos eles, assim, me faz muito feliz. Então, gratidão para vocês, gratidão, viu? Nossa, valeu, obrigada mesmo aí. Sucesso para vocês. E até a próxima, viu? Sucesso para nós. Gente, valeu. Nosso olhar aí, valeu. Obrigado. Gostei. Obrigado, viu? De verdade, valeu. Aí depois teve 4 filhos, tudo bem?